E há uma ideia de que quem é racista é uma pessoa má. Não, não é nada. Não é nada disso. Não é uma pessoa mais má do que as outras. Porque o racismo é uma ideologia. É uma ideologia. Quando querem comparar a situação do racismo no Brasil com o racismo em Portugal, eu digo sempre, olha, não se esqueçam que no Brasil o negro não é mandado para a sua terra. Aqui, qualquer negro tenha nascido na maternidade Alfredo da Costa ou em Setúbal, é mandado para a sua terra. Viva, eu sou Ana Sá Lopes e este é O Que Fazer Quando Tudo Arde, um podcast sobre os tempos que correm. Hoje temos connosco a professora Inocência Mata, que é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. As suas especialidades é a literatura e os estudos pós-coloniais. Bem-vinda, professora Inocência Mata, é um prazer tê-la aqui connosco. Muito obrigada pelo convite, Ana Sá Lopes, cujo nome já conhecia, não é? De outros podcasts. É com muito gosto que estou cá e agradeço muito o convite. Ser professora, uma coisa que me faz imensa confusão é como é que a ser professora continua a ser a única professora negra da Faculdade de Letras de Lisboa. Como é que isto se consegue explicar? Ana, a mim também faz muita confusão, mas se olhar para outros espaços, não é? Da comunicação social, os espaços de visibilidade também não encontra pessoas negras, não é? Porque existe sempre um discurso que é um discurso extremamente um estafado discurso de uma falácia que é o que importa é a qualidade, não é? Que é o mesmo que diziam quando se falava da necessidade de haver mulheres em espaços visíveis. O que importa é a qualidade, como se todos os homens que estão, por exemplo, no Parlamento, quando quase não havia mulheres no Parlamento, como se os homens que lá estavam, muitos deles entravam mudos e saíam calados, se lá estavam por causa da sua competência. E o mesmo se continua a dizer quando se fala da questão da representatividade, não é? De uma paisagem humana que há muito deixou de ser apenas branca, não é? E, no entanto, quando se fala disso, o que importa é a qualidade, o que importa portanto, é a qualidade, como se a meritocracia fosse alguma explicação para as desigualdades étnico-raciais e de classe. A mim também me espanta, não é? Espanta-me, sobretudo, num país que se orgulha de ter estado 500 anos em África. 50 anos depois do 25 de Abril continuamos a ser um país racista, porque não podemos... Sim, quer dizer, um país em que primeiro em que agora, eu lembro-me perfeitamente que nos anos 90, quando falava da questão racial, do racismo, a racista era eu. A sério? A sério, a racista era eu. Mas diziam-lhe isso na faculdade, por exemplo? Sim. Tive um colega que me disse que eu era ingrata. Ingrata? Ingrata. Porque não reconhecia aquilo que os portugueses tinham feito em África e estava aqui, não é, a falar mal dos portugueses. Portanto, que horror, de favor. É verdade, estava de favor. Mas a sua professora já disse em entrevistas que eu ouvi que foi muito difícil a sua integração na Faculdade de Letras por conviver com o racismo. Implícito, explícito. Olha, sabe... Isto já foi há muitos anos, não é? Como é óbvio. Isso foi nos anos 90, não é? Nos anos 90. Para a faculdade, nos anos 90. Era um racismo explícito. Explícito porque era um racismo que era negação do racismo. Por exemplo, portanto, apesar de eu ter vivido cá toda a minha vida, grande parte da minha vida, eu tinha colegas que me corrigiam. Corrigiam o meu português. Mas corrigiu o português como? É verdade. Para me dar a entender, por exemplo, um exemplo. Eu dizia beco, que é como se dizia em Angola, dizem em São Tomé e Príncipe, e fiquei a saber, porque eu tive uma colega da Madeira durante o curso e nós ficámos amigas, porque nós as duas éramos, éramos aquelas que não falavam bem o português. Né? Portanto, eu estou a pôr a questão entre aspas, não é? Claro. Porque, lembro, ela chamava-se Teresa e ela também dizia beco, não é? E isto era sinal de alguém que não fala bem português. Eu hoje digo beco, mas em Angola, em São Tomé e Príncipe, todo mundo diz beco, não é?
E as pessoas não viam isso como uma como no norte, variedade. no norte de Sayana, por exemplo, para dizer o nome. Olha, imagina se em África houvesse alguma parte em que as pessoas dissessem Ayagua, não é? Portanto, essa pessoa não sabe falar português. Portanto, e troca os Bs pelos Vs. Eu sou do Minho. Exatamente, não é? Eram coisas, era mas através dos seus colegas, dos seus colegas. Era explícito. Uma das coisas que mais me chocaram foi, nós tínhamos uma reunião e eu ia chegar, portanto havia um corredor e depois havia as salas. Eu estava no corredor e eu vi, eu não sei o que é que essa preta veio para aqui fazer. Mas eu ultrapassei isso. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Mas hoje a questão é outra, não é? A questão, já não passo por situações de racismo interpessoal. Não, na faculdade de Direito? Sim, não. Na Faculdade de Direito, perdão, na Faculdade de Letras. Não, já não passo. Portanto, há muito tempo que já não passo por situações de racismo interpessoal. Portanto, isso mudou no século XXI? Mudou, exato, mudou. Porém, o que não mudou é o racismo epistémico. O racismo epistémico, nem o racismo, eu estou a falar de mim, eu não estou a falar dos estudantes, não é? Ainda há cerca de 4 anos houve o caso de um gravíssimo de um estudante, o estudante da Guiné, a quem 2 colegas disseram parece um macaco, não é? E não foi possível levar o caso adiante, porque a faculdade não quis, portanto a direção não quis. Eu e mais um outro colega, que nós fomos os únicos que achámos que isto era gravíssimo, enquanto havia uma colega que aconselhou o estudante a esquecer. Isto é há pouco tempo? Há 4 anos. 3 anos para aí. A esquecer, não é? E eu e mais um colega que achámos que aquilo era gravíssimo, não é? Eu ainda aconselhei o estudante a ir fazer uma queixa fora, não é? E ele, claro, teve receio e não foi. Portanto, não. Portanto, eu estou a falar de mim. Essa questão de racismo interpessoal não relativamente à sua pessoa, já não sente, deixou de sentir. Não tenho. Já não passo por isso desde os anos 2000, que já não passo por essa situação de racismo interpessoal. Mas o racismo, o que me incomoda, não é? Não digo que me incomoda mais que o racismo estrutural ou o racismo, portanto, institucional, que eu penso que também que não existe na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas existe claramente um racismo epistémico no sentido em que as disciplinas relacionadas com a África têm menos importância, não é? E como é que essa falta de importância se revela, Sra. Professora? Essa falta de importância revela-se, por exemplo, quando há um concurso público sobre estudos portugueses, estudos africanos, estudos brasileiros ou crítica textual. Há representantes no júri com todas essas valências, e de estudos africanos não há, porque se parte do princípio que qualquer pessoa pode avaliar um currículo de estudos africanos. Resultado, as pessoas que concorrem nessa área ficam sempre prejudicadas. Portanto, isto é claro na Faculdade de Letras. Para além de outras questões relacionadas com nepotismo, clientelismo, já não estou a falar dessas, estou a falar mesmo isso do continua racismo. Sim, a sentir-se nas faculdades. Claro. O ex-orientador, que faz parte de um júri em que tem os seus orientandos, quer dizer, quando a lei diz que não pode, não é? Quando a lei diz que não pode ser. E isso continua a acontecer? Continua a acontecer. Portanto, elementos do júri que vão avaliar as pessoas que orientam? Exatamente. Num concurso público internacional. Sim. E já não estou a falar disso, não é? Estou a falar mesmo do racismo epistémico, da desvalorização de matérias relacionadas com a África. Acha que em Portugal nós não estamos muito avançados nos estudos coloniais, pós-coloniais? Não. Aliás, acham que isto é política.
não é? Que isto é política, que estudos podem... Eu penso que as pessoas ficam muito viradas para o seu umbigo e não se apercebem daquilo que se passa nas grandes universidades, não é? Nas universidades francesas, nas universidades britânicas, nas universidades, nas grandes universidades americanas, não é? Que são o modelo, não é? Essas universidades são um modelo, mas mesmo assim as pessoas ficam muito circunscritas, não é? Acham que é tudo woke. Exatamente, é tudo woke. Portanto, é melhor nós estudarmos o que é que se passou nas colónias. Não, é verdade, é tudo woke, não é? Qualquer reivindicação é tudo woke, não é? Portanto, estudiosos como... Uma vez uma menina veio ter comigo a pedir que eu fosse co-orientadora dela, porque ela estava muito incomodada, porque o orientador que lhe tinham atribuído, não é? Não queria que ela utilizasse nem Foucault, nem Bourdieu, porque eram políticos e não ajudavam a compreender a literatura, juro. E eu disse à menina, olha... Mas agora, recentemente? Sim. Eu disse à menina, olha, é melhor eu não ser sua co-orientadora, porque você vai enlouquecer. Você vai enlouquecer. Portanto, porque eu trabalho com Foucault, com Bourdieu, com Stuart Hall, com Achille Mbembe, com Mudimbe. Há 40 anos eu dava na faculdade Foucault e Bourdieu. Pois é. Mas, o que é que se passou agora? Eu não sei. Eu estou na faculdade, eu estudei na faculdade, fiz a minha formação toda. Tenho muito orgulho em ser da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como estudante, não é? E como professora, mas ultimamente, realmente, eu creio que eu não reconheço a Faculdade de Letras. Eu estudei em finais dos anos 80 e na Faculdade de Letras, e estou na faculdade desde os anos 90. Entrei por concurso público, eu gosto sempre de dizer, não vá alguém pensar que eu entrei pela mão de alguém. Entrei por concurso público e mesmo assim... Mas acha que a Faculdade de Letras neste momento está a cancelar, como se diz muitas vezes, alguns filósofos como Foucault? Eu não acho. Não, isso eu não acho. Acha que está mais reacionária no sentido de haver uma regressão? Eu acho que há de tudo. Não, eu não acho que esteja a cancelar nem que esteja a reacionar. Eu acho que uma das coisas extraordinárias da Faculdade de Letras é a pessoa poder estudar na perspectiva que quer. E eu creio que esta é uma das vantagens da universidade no Ocidente, pelo menos, não é? Pelo menos era. Nos Estados Unidos já não sei como é que está hoje, mas pelo menos era. Não, eu não acho isso. O que eu acho é que estamos a viver um momento... que agora já é de detente, eu devo dizer, estamos a viver um momento em que existe uma certa retração em termos, e isto não é geral, de maneira nenhuma. Eu contei o caso dos concursos, não é? Que realmente isto é um problema sério, não é? Tanto mais que eu já fui 2 vezes ao tribunal. Portanto, isso é um problema sério que eu acho que da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Não creio que seja só da Universidade de Lisboa, mas eu não falo de outras instituições que eu não conheço, mas que existe, portanto, ao mesmo tempo que existem o exemplo que eu dei de Bourdieu, que eu penso que é, como é que eu ia dizer, que é residual, mas que existe. Que é residual, mas que existe. Mas quando a sua professora disse que não reconhece a Faculdade de Letras, quando a sua professora andou a estudar, era mais aberta? Era mais justa. E eu, para o ano, quero me reformar e estou muito feliz com essa perspectiva. Gosto muito de dar aulas, gosto muito de investigar, gosto muito de estar com os jovens, mas... sobretudo na questão dos concursos, é uma coisa dolorosa. É algo doloroso. No fundo é corrupção. Eu não quero dizer isso, mas eu acho que já tem havido, por exemplo, acho que foi a Visão, ou foi a Sábado, já fizeram matéria sobre isso. Porquê que os tribunais estão cheios de queixas? Relativamente aos concursos nas universidades? Sim, estão cheios. Portanto, não é uma coisa que eu só sinta. Portanto, há um nepotismo, há uma... É verdade. Eu tenho 2 casos no tribunal, um já devia estar resolvido, o outro não, precisamente porque eu não me conformo, portanto, com... Olha, só para ter uma ideia, não é? No último concurso, houve um jurado que nem se deu ao trabalho de abrir o meu CV.
nem se deu ao trabalho, porque ele já sabia quem é que queria, nem se deu. E porquê que eu sei que ele não abriu? Porque isto é temerário, não é? É ousado eu estar a dizer isso. Porque o parecer foi, é autora de um só livro relativamente curto. É que nem abriu, porque na primeira página há o resumo do CV, em que eu tinha lá os últimos livros dos últimos anos. Portanto, ele nem se deu ao trabalho de abrir o CV, porque já sabia quem é que queria, não é? Portanto, e depois há todo o parecer, quer dizer, ele e outros também, não é? Portanto, essa desvalorização de tudo, portanto, de uma determinada matéria, portanto, no caso, os estudos pós-coloniais, as literaturas africanas, portanto, tudo isso, não é? Interessa-se pelas literaturas africanas. Interesso-me pelas literaturas africanas. Modéstia à parte, eu sou um dos nomes mais citados, no caso nas literaturas africanas. Em todo o mundo, quando se estuda as literaturas africanas, portanto, eu sou citada e interesso-me pelas literaturas africanas. É a minha área de investigação, em que eu ganho prémios, não é? Portanto, é para ver, portanto, que como, na verdade, existe, é isso que eu chamo racismo epistémico, não é? Não é racismo interpessoal. Eu estou convencida que se eu estudasse Pessoa, essa de Queiroz, Cervantes, portanto, eu seria considerada. Não creio que seja racismo interpessoal, mas é claramente racismo epistémico. Acha que os portugueses, as pessoas vivem num estado de negação relativamente ao que foi o colonialismo e por isso reagem mal aos estudos pós-coloniais? Ou pelo menos nesses exemplos que até mostrou? Eu acho que a questão é que as pessoas dizem, é a mesma coisa dizer assim, agora há mais mulheres a morrerem. Não, a questão que se passa é que agora há mais dados, agora há mais denúncia, agora esse crime é mais visível. Ah, sim, da violência doméstica. Exatamente. Então, é a mesma coisa com... Não creio que... Porque sempre foi assim. Não é? Agora torna-se mais visível porque se fala. Portanto, há 15 anos não se falava de racismo. Quem falasse de racismo é que era visto como racista. Eu tive uma colega para me dizer, para me dizer, porque a senhora não morreu, para dizer que ela não é racista ou que não olha para a cor da pele, disse, eu esqueço, eu não me lembro da cor das pessoas. Eu disse, olha, sorte tua, porque a minha, eu lembro-me da minha, porque estão sempre a fazer-me lembrar a minha. Portanto, existe uma cultura de colorblindness, não é? E que não falar do assunto faz com que ele desapareça. E o que é que está a acontecer agora? Eu não acho que seja mais, não é? O que é que está a acontecer agora? As pessoas são confrontadas com essa realidade. E há uma ideia de que quem é racista é uma pessoa má. Não, não é nada disso. Ai, mas tu achas que eu sou racista? Eu sou uma pessoa... Não, o racista não é uma pessoa pior, não é? Eu vou utilizar um comparativo que não é aceitável, mas para as pessoas perceberem. Não é uma pessoa mais má do que as outras, não é? É porque o racismo é uma ideologia. É uma ideologia. E então as pessoas não querem aceitar porque não querem discutir porque acham que isso faz delas pessoas más. Mas não. E isso é... Então, mesmo pessoas que... Por exemplo, uma senhora ficou muito aborrecida comigo, mas muito aborrecida comigo. Porque disse, estava a falar, não sei o quê, e depois disse, porque ela tem feições corretas. Feições corretas. E eu disse, não digas isso. Disse, não digas isso. Isso é preconceito. Por que é isso de feições corretas? Ela ficou aborrecidíssima porque disse, porque eu não te admito, porque eu tenho a minha bisavó, lá o que é negra, mas isso não me interessa absolutamente nada. Eu calei-me porque ela era mais velha, não é? Ainda na minha cultura ser mais velho é, enfim. Na minha também. Sim, né? As pessoas devem respeitar as pessoas mais velhas já têm. Eu calei-me, mas mesmo que eu não acredito que ela seja, não é? Portanto,
Mas os preconceitos, aquele que eu chamo as teias de aranha, não é? Ela não é, né? Portanto, comigo não, nem comigo com ninguém. Simplesmente ficam esses resquícios de linguagem de que as pessoas não têm consciência. Afinal não é tão negro, até mais branquinho, né? Mas o negro de... até mulato. De alma. Mulato, que é uma palavra que não se pode dizer no Brasil. Não que eu não sabia, por acaso. Pois, não se pode dizer no Brasil. Tem um colega de quem gosto muito, né, que é tudo menos fascista e racista, e ele foi dizer mulato no Brasil, defenestraram-no. Eu não sabia, por acaso. Defenestraram-no, ele ficou, e eu disse, mas para nós mulato não tem essa conotação. É apenas, não tem, né? Porque as pessoas dizem... no Brasil dizem preto, por exemplo, que é uma coisa que nós não dizemos. Não, mas há muitos jovens aqui que dizem preto. Há muitos jovens negros que se afirmam pretos, né? Mas no Brasil tem mais uma conotação mais de dizer preto, até parece que eu sou mais, como é que eu ia dizer, tem mais legitimidade para falar do assunto do que... Também eu não concordo com essa perspectiva, mas no Brasil parece-me que também que é um bocado isso, não é? Porque pessoas que talvez há 20 anos não quisessem ser, que se afirmavam como crioulas e morenas, hoje afirmam-se como pretas, eu acho. Mas no Brasil é uma situação muito diferente, não é? Sim, é diferente. Tem pontos por exemplo, quando querem comparar a situação do racismo no Brasil com o racismo em Portugal, eu digo sempre, olha, não se esqueçam que no Brasil o negro não é mandado para a sua terra. Ele é discriminado, é verdade, mas ele não é mandado para a sua terra. Aqui, qualquer negro tenha nascido na maternidade Alfredo da Costa ou em Setúbal, é mandado para a sua terra. Portanto, a situação é completamente diferente. A questão é que aqui o negro ainda não entrou no relato da nação, não é? O negro é visto sempre, qualquer negro é visto sempre como africano. E eu uma vez perguntei, não sei quanto, aquele africano, eu disse, como é que sabes que ele é africano? Então, ele é negro? Eu disse, pá, então Miyakoto também é europeu, não é? Portanto, aqui ainda o negro não entrou ainda no relato de nação. No Brasil, não. Portanto, é verdade que existe no Brasil racismo. É constitutivo da nação, embora com o racismo todo. Com o racismo, claro, né? Claro, óbvio. A situação não é a mesma. E eu Portanto, gosto nós estamos pior lembrar. que o Brasil. Nós estamos pior que o Brasil. Eu acho que sim. Acho que sim. Por exemplo, um corpus que eu tenho vindo a trabalhar ultimamente, porque eu trabalho também a literatura portuguesa, mas numa perspectiva, portanto, da presença de África. Tenho trabalhos sobre a presença de África na literatura portuguesa, tenho trabalhos sobre a literatura colonial portuguesa. Portanto, eu trabalho a literatura portuguesa também. E um corpus que eu tenho vindo a trabalhar na literatura portuguesa é precisamente a literatura portuguesa de autoria afrodescendente. Eu não gosto da designação literatura afro-portuguesa, não gosto dessa designação, assim como acho problemática a designação da literatura afro-brasileira, mas enfim, os brasileiros usam e pronto, eu também não estudo a literatura afro-brasileira, estudo uma ou outra. Mas porquê que a professora acha problemática? Porque as pessoas... Eu acho problemático porque dizer afro-brasileiro significa que não é bem brasileira. Percebe? E dizer afro-portuguesa significa que não é bem portuguesa, porque eles não dizem, no Brasil não dizem a literatura de Líbano-brasileira, não dizem a literatura luso-brasileira. Dos italianos, que aquilo é uma colónia de italianos. Exatamente, que também coisa. E porquê que só negro, literatura de autoria negra, não é? É que dizem afro-brasileira. De maneira que eu não gosto. É que em Portugal prefere luso-descendente. Não, de autoria afrodescendente. Afrodescendente. Porque é literatura portuguesa, não é? É literatura portuguesa, só que esses autores são afrodescendentes. E porquê que isso é importante, dizer autoria? Precisamente porque esses autores são automaticamente enviados para as literaturas africanas. E não fazem literatura africana. Eles fazem literatura, né, da diáspora africana aqui. Não é? Portanto, toda a gestação, por exemplo, esse cabelo, por exemplo, não é? Esse cabelo, que é o primeiro livro de Jaimília Pereira de Almeida, que é claramente literatura portuguesa. Por quê? Porque em Angola não funcionaria. Porque em Angola ter o cabelo encarapinhado é a coisa mais natural.
Portanto, nenhuma criança vai sofrer bullying, não é? Claro, com isso, claro, não é? claro. Portanto, é preciso ver o lugar de gestação, portanto, dessa literatura, não é? Ou, por exemplo, um preto muito português, da Thelma Tzvon, em que, na verdade, é a história de um jovem de origem cabo-verdiana, não é? Que nasceu na maternidade de Alfredo da Costa. E quando ele diz que ele é português da maternidade de Alfredo da Costa, vem a segunda pergunta: mas de onde é que tu és mesmo? Não é? Sim, não é? Sim. Não é? Sim, porque ninguém pode ser... Porque não há negros. Aliás, eu e a Yolanda Évora, nós coordenámos uma publicação que foi publicada nos Estados Unidos, não é? Que é The Open Veins of the Post-Colonial, as veias abertas do pós-colonial. E há lá um capítulo de Miguel Valde de Almeida, em que o título do capítulo é precisamente que ninguém imagina de verdade um preto português. As pessoas não imaginam, as pessoas olham para um preto, ele só pode ser africano. Portanto, isto, e eu lembro-me perfeitamente que eu ainda estudava, quando, portanto, os primeiros Erasmus, e eu veio uma colega de Bristol, era aluna do professor David Brookshaw, que eu depois conheci e com quem tenho uma relação muito informal. E eu perguntei-lhe: de onde é que tu és? E ela disse-me: sou de Londres. Eu fiquei espantada. Como é que ela vai dizer que era de Londres, não é? Isso foi para aí 88, para aí eu fico 87. Fiquei espantada. Disse: ué, como é que ela vai dizer que é de Londres? Eu estava à espera que ela me dissesse: sou do Ghana, sou da Nigéria, percebe? Ela disse-me: eu sou de Londres, eu sou de Londres. E claro, portanto, há muito tempo que esta questão é uma questão normal, portanto, na Inglaterra, apesar de ter havido esta bronca de há 3 anos, que uma madrinha do Príncipe William, que perguntou 3 vezes num banquete a uma senhora que estava ao pé dela, de onde é que ela era, e ela dizia que era... Sim. Conheceu-se isso, é verdade. Sim, mas de tal forma isso foi um escândalo. Foi um escândalo completo. Na Inglaterra, aqui não seria. Não foi escândalo um deputado dizer a uma colega: vai para a tua terra. Não foi escândalo. Pelo contrário. A colega deputada que lhe chamou racista é que foi censurada. E é assim que estamos em Portugal. Quer dizer, ainda há muito caminho pela frente. Não é? Muito caminho pela frente. Eu achei esse caso da Eva Cruzeiro um escândalo. Né? Isso é um escândalo, foi um escândalo tenebroso, vergonhoso. E não lhe aconteceu nada ao deputado. Teve uma ligeira, enfim. Como é que um colega diz a outra: vai para a tua terra? Não, isso é absolutamente vergonhoso. Mas a professora Inocência Mata acha que este crescimento chega, porque eu, apesar de tudo, eu fui jornalista parlamentar quando era miúda e muitos anos, e nunca vi isso no Parlamento Português. Pois. Não sei se será o crescimento do Chega que deu alguma... Não estou a dizer que não houvesse racismo, que obviamente havia, mas pelo menos ninguém dizia ao outro deputado: vai para a tua terra. Sim. Foi o crescimento do Chega que deu aumentou este racismo, ou pelo menos explicitou aquele que já estava debaixo no sótão, ou que estava na cave. Eu lembro-me que em 2014 eu participei num evento na Nova, e havia uns jovens que falavam contra aquilo que eles consideravam politicamente correto. 2014. Com aquilo que eles consideravam politicamente correto. Porque não sei quantos, politicamente correto é uma forma de cercear a liberdade. Eu disse: não. Politicamente, aquilo que vocês estão a chamar politicamente correto, eu chamo respeito pelo outro. Eu não posso dizer tudo que me apetece. Claro, se não estávamos assim a dizer às pessoas que são gordas. Exatamente. Isso que vocês estão a chamar politicamente correto é simplesmente... Ou feias, ou que se vestiu mal. Exatamente. Isso não tem a ver com a liberdade de expressão, isso tem a ver com o respeito pelo outro. Ora, eu penso que o surgimento, a emergência de políticos como o Trump, como o Bolsonaro, fizeram muito mal, porque disseram aos jovens que eles podem dizer tudo o que querem.
E não pode ser. Eu aprendi isso, eu era miúda. O meu pai dizia-me, não podemos dizer tudo o que pensamos. O pensamento é completamente livre. A expressão não pode ser, porque nós temos que respeitar os outros. Eu era miúda e o meu pai dizia isso, não é? Porque se dependesse de mim, eu até havia pessoas em quem eu batia. Portanto, tem que haver limites, não apenas nos gestos, como nas expressões. E isto acabou. E eu acho que isto é que temos que começar a reeducar as gerações mais novas para o seguinte: o pensamento é completamente livre, mas a liberdade de expressão tem que respeitar os limites do outro. De respeito, senão estávamos aí, como disse, e bem, chamar gorda, feia e por aí fora. E então eu penso que é essa facilidade, né, que o Ventura tem em dizer aquilo, tudo que lhe apetece, é isso que eu acho que é isso que atrai os jovens. É óbvio que aquelas pessoas que votam o Ventura, eu conheço algumas, não são racistas, não é? Acha que as pessoas que não votam no Ventura não são racistas? Não acho. Sinceramente, não acho. Acha que votam por... Eu acho que votam porque ele diz determinadas coisas que algumas pessoas gostariam de dizer, não é? Como, por exemplo, as coisas horrorosas que ele diz dos imigrantes, as coisas horrorosas que ele diz dos ciganos, as coisas horrorosas que ele diz do Mas as pessoas identificam-se, são racistas, acaba por ser... Eu tenho alguma dificuldade em pensar que há esses milhões de racistas em Portugal. Eu quero não pensar isso, não é? Sinceramente, eu não quero pensar que existe, e eu não acredito que... Porque, inclusive, há negros que votam Ventura. Pois há. Não é? Estrangeiro, portanto, estrangeiros quer dizer que vieram cá como imigrantes a votar em Ventura. Eu não acredito que essas pessoas sejam anti-imigrantes, porque elas se hoje são portuguesas e podem votar, começaram por ser imigrantes. E há negros que votam Ventura. Agora, eu não sou psicanalista, porque eu acho que isso requer um estudo psicanalítico. Como é que o Ventura ganha na linha de Sintra? É verdade. Onde há imensos negros, exatamente. População... Ciganos também. Sim, como é que ele ganha na linha de Sintra? Então eu não acredito, portanto é preciso pensar. E a única coisa a razão que eu encontro é essa possibilidade de dizer tudo, não é? Contra a corrupção, contra aqueles que andam a roubar, entre aspas. Essas coisas tão buçais. Essas coisas, né? Os políticos são os ladrões quando nos chega, são os corruptos quando nos chega. Portanto, o Chega tem metade da bancada com problemas com a justiça, não é? Portanto, as pessoas não veem isso, porque as pessoas nem sequer veem o telejornal. Não leem jornais. Só o Facebook, que como vimos, em termos de algoritmos, só leem aquilo que coisa. Porque as pessoas vissem o telejornal, se lessem os jornais, se as pessoas se informassem através dos meios tradicionais, ponho a expressão entre aspas, veriam que o Chega é uma fraude. E, no entanto, essa possibilidade de dizer aquilo que... Porque há jovens a votarem Chega. Muito jovens. Chega. O que essa gente tem semelhante ao Ventura? Na minha perspectiva, é essa atração pela possibilidade de dizer tudo o que quer. Né? Então imagina que um colega do meu filho, que é amigo dele, está lá sempre em casa, né? Está lá sempre em casa, etc., a dizer bem do Chega. Então um dia eu chamei-o e estava a falar. Eu disse sim. Ele não tem idade para votar. Então, mas tu gostas dele? Então ele fez isso. Fiz isso. Não sabia. Claro que não. Assim como outro amigo do meu filho também, que vai lá a casa, e que é brasileiro, cujos pais são bolsonaristas. Pois. Eu comecei a dizer-lhe, olha, tu sabias que o Bolsonaro disse isso? Não disse. Ele disse que o Bolsonaro que é preciso metralhar os pretos. Não, disse. Eles não sabem. Sim, não é? Pois, estes partidos também conseguem aumentar com a falta de informação. Exatamente.
Exatamente. De maneira que esses jovens, eu não manipulando. creio que eles sejam anti-eles têm amigos. É muito difícil, ouça, um jovem hoje não ter um amigo negro. Sim, é impossível. É muito difícil. Então, ele não gosta desse amigo? Gosta. Não é? Portanto, eu não acredito que ele partilhe com o Ventura essa ideia. Eu tenho um amigo que diz que nem acredita que o Ventura partilhe essas ideias, que é apenas um instrumento de ascensão. Talvez seja. Só o facto dele o dizer para mim já é o suficiente. A Sra. Professora deu uma entrevista à revista Boala, há uns tempos, em que disse que os Lusíadas não são uma obra a endeusar os descobrimentos, mas que Portugal aproveitou os Lusíadas para endeusar os descobrimentos. Mas sim. que... Eu não me lembro da entrevista, mas eu penso isso. Eu devo ter dito em qualquer outra ocasião, mas eu penso isso. Eu gosto muito dos Lusíadas. Eu acho que é uma obra espetacular. E não é, não. Eu não acho que seja uma obra a endeusar os descobrimentos, a expressão está entre aspas, como me ensinaram. Eu acho que Luís de Camões estava à frente do seu tempo. Aliás, ele tem lá versos que é a vanglória de mandar, ao Van Cobiça. Do homem que apareceu no Restelo, que dizem todos velho do Restelo. Não existe em parte nenhuma dos Lusíadas a chamar velho aquele homem. Não existe a palavra velho. É um venerando ancião, que é muito diferente do velho do Restelo. É o venerando da sabedoria. Exatamente, o venerando. Portanto, eu acho que foi aproveitado pelo Estado Novo, não é? Dessa interpretação que o velho... E de tal forma que eu há dia estava a ouvir acho que foi o Luís Montenegro a dizer, porque os velhos de Restelo, olha, Estado Novo, não é? A dizer aquilo que na verdade Camões não disse. Percebe? Porque é precisamente aquele venerando ancião já estava a prever, ó glória de mandar, ó vancobiça desta vaidade que chamais fama. Não é? É uma crítica explícita, nem sequer implícita, explícita à expansão marítima, não é? Eu já não estou a falar do ponto de vista estético, por acaso eu vou depois da manhã abrir uma conferência na faculdade e vou precisamente falar das circulações camonianas em África. Precisamente porque Luís de Camões foi apropriado, e não é de hoje, não é? Foi apropriado em 1972, tanto por João Pedro Grabato Dias, quanto que é um escritor moçambicano, em As Quibiricas, quanto por Rui Knopfli, que é o outro escritor moçambicano, que a Ilha de Próspero, não é? Porque, na verdade, Camões terá estado na ilha de Moçambique, que ele refere nos Lusíadas, logo no canto primeiro, não é? Nos Lusíadas, Muipiti, e os moçambicanos sempre tiveram em relação a Luís de Camões essa ideia, né, de que Camões também é nosso, né? Que é a expressão de Samora Machel, né? Camões também é nosso. E então foi apropriado, e As Quibiricas, por exemplo, é um poema épico em 11 cantos, e foi publicado em 1972, precisamente quando fez o aniversário da publicação dos Lusíadas, que tem em 1572, não é? 2 obras de 2 escritores moçambicanos, não é? E que coincidiu precisamente com o ano do massacre de Viriamo. Eu não posso deixar de fazer essa referência, e em que, em vez dos Lusíadas, As Quibiricas, vai buscar precisamente um título que vem do topónimo Quibir, de Alcácer Quibir. Alcácer Quibir, não é? ok. Para mostrar sim. precisamente a decadência, não é? E enquanto em Rui Knopfli, A Ilha de Próspero, o poeta interpela Camões. E tu, ó poeta, não é? Portanto, Camões não é essa obra que o Estado Novo apresentou como a obra que sintetiza o espírito português. Eu penso que é uma obra que canta, de facto, a viagem de Vasco da Gama à Índia, não é? Canta, é verdade, mas não é essa obra apologética da expansão marítima e dos descobrimentos, como as pessoas dizem. E nós vamos ver atualmente como, por exemplo, Pepe Tela retoma, por exemplo, a partir do canto quinto,
não é? Quando fala precisamente da a visão africana da chegada dos europeus. E o outro poeta, José Luís Tavares, que é um poeta cabo-verdiano, e que é o mais camuniano dos poetas africanos. O mais camuniano. Ele tem sonetos em que ele faz citações explícitas de Camões. Portanto, eu acho que os Lusíadas têm que ser... E está a começar, não é? De facto, a ser relido para além como é que ele se chama? O Frederico Lourenço tem feito leituras dos Lusíadas, o Hélio Alves, leituras de Lusíadas, sem contar Hélder Macedo, que é aquele que, na minha perspectiva, dentro de todos os antigos, não é? Vamos lá dizer, aquele que traz uma visão muito diferente dos Lusíadas, não aquela visão apologética. Da escola primária, sim. De escola primária. Apologética dos Lusíadas. Gosto sim, e sou das pessoas que celebra. Eu sou das pessoas que participou em vários eventos e textos e revistas sobre os 500 anos dos Lusíadas, porque eu acho que é uma grande obra. É fantástica. Sr. Professora Inocência Mata, olha, foi um prazer estar aqui a falar consigo e agradeço-lhe imenso ter participado também, neste podcast e obrigada. Eu é que agradeço. Este podcast volta para a próxima semana. Muito obrigada. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.